Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Como o pastor disse, estou um pouco nervosa. Quando nós vivemos algo novo, é normal nós ficarmos nervosos, mas a gente não deixa de ficar. A gente sabe que é normal, que vamos ficar, mas a gente não deixa de ficar. Nós somos humanos. E esse tema, não vejo, mas creio, é um tema muito pertinente com o que estamos vivendo hoje em dia. São épocas de incertezas morais, incertezas espirituais na nossa nação. Não só na nossa nação, mas no mundo. Épocas em que a nossa fé pode ser sacudida. E eu declaro nessa noite, não no meu nome, mas no nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, que a tua fé não vai ser roubada. Assim como nós cantamos no louvor, a tempestade, o vento forte não irá roubar a nossa fé, em nome de Jesus. E pertinente com esse tema, eu estava meditando nas Escrituras e Deus me deu uma palavra. Na verdade, Ele me deu uma história de um profeta que viveu uma época de também incertezas espirituais e morais, uma época muito ruim. E eu quero que vocês abram comigo nessa noite em Abacuque. Nós vamos ler no capítulo 3, verso 16 ao 19. Ele está entre Naum e Sofonias, tá, gente? Bem no finalzinho ali, um pouquinho antes de Mateus. Todos conseguiram achar? Amém? Capítulo 3, verso 16 ao 19. E a palavra de Deus diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, o qual faz os meus pés como das servas e me faz andar nas alturas. Amém? O profeta Abacuque, ele é um dos profetas menores, e não porque ele é menos importante, mas é porque ele deixou poucos escritos em detrimento de outros profetas, como Isaías, que tem 66 capítulos. O Abacuque, ele só tem 3 capítulos. E a época que ele vivia era uma época muito atribulada, uma das épocas mais atribuladas da nação de Israel. Na época de Abacuque, a nação de Israel estava dividida entre 2 reinos. Existia o reino do norte, que a capital era Samaria, e o reino do sul, que a capital era Judá. Abacuque vivia no reino do sul, em Judá. E nessa época, o perigo estava iminente para o reino do sul. O perigo era Babilônia, um reino que estava se levantando, um reino mau, e queria exilar o povo do sul. O povo do norte, em que a capital era Samaria, ele já estava dominado por reinos ruins, já estava entregue à apostasia e à violência. E Abacuque agora via o reino do sul, Judá, sendo abatido por essa iminência do reino de Babilônia. Abacuque olhava para um lado e via violência, olhava para o outro e via leis que não funcionavam mais, olhava para trás e via desesperança. E Deus ministrou no meu coração para começar pelo final. Você pode perceber que eu comecei pelo último capítulo de Abacuque. O último capítulo, assim como a palavra diz que o final das coisas são melhores do que o começo. Porque às vezes nós podemos começar bem, mas muito mais importa como nós nos mantemos no caminho de Deus.
E nós começamos lendo a conclusão de Abacuque diante da grandiosidade de Deus e da fé e como devemos agir diante das tribulações. Mas antes disso aqui acontecer, dele fazer essa oração linda, que é muito conhecido, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, nós conhecemos bem. Mas antes disso, Abacuque passou por um processo que nós temos que nos submeter, principalmente nos dias de hoje. Porque há momentos na nossa vida que a nossa fé passa por crises. Há situações que a nossa fé pode ser abalada. E nós, como cristãos, nós vivemos esse dilema de não ver, mas crer. A fé, aquilo que eu não vejo, mas eu creio. Mas humanamente falando, há momentos que a nossa mente e o nosso coração se esquecem disso. E no capítulo 1 de Abacuque, ele diz o seguinte para Deus: até quando, Senhor? Clamarei e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Abacuque, ele começou questionando a Deus. Deus, até quando eu vou clamar o Senhor? Até quando eu vou me ajoelhar, pedir, chorar e o Senhor não me atende? Nesse momento, Abacuque começa a questionar a Deus do porquê que aquela nação estava vivendo o que estava vivendo. Violência, leis imorais, apostasia. As pessoas estavam virando as costas para as leis de Deus, estavam virando as costas para a presença dele. E ele começou a questionar a Deus. Deus, por quê? O Senhor não é grandioso? O Senhor não faz? Assim como o Senhor fez no passado? Por quê? Abacuque, ele começa com por quê? Até quando? E tem momentos na nossa vida que nós passamos por crises tão ruins, por crises tão avassaladoras, que nós olhamos para o lado, assim como Abacuque, e não vemos nada. Nós olhamos para a frente, nós olhamos para o Senhor e dizemos, a única coisa que vem na nossa mente é por quê? Até quando? E Abacuque, ele tem uma característica que muitos estudiosos falam sobre ele, era que ele era o profeta questionador. Ele não é reconhecido por ser aquele profeta como os outros, que falava para o povo, que falava é isso, se arrependam. Ele foi um profeta questionador. E a partir daí, eu separei 3 princípios que nós podemos aprender com Abacuque. 3 princípios que nós devemos seguir para o fortalecimento da nossa fé. E o primeiro, nós já vemos aqui no capítulo 1. Ele indaga a Deus. Muitas vezes, quando a gente está passando por crises, a gente murmura para os outros. A gente murmura para a família, para os amigos, e a gente esquece de falar com Deus. Porque Deus, ele não tem medo dos nossos questionamentos. Ele não tem medo. Deus não deve nada pra gente. Mas a gente tem que ter cuidado com quem questionamos as mazelas da nossa vida. E Abacuque, ele fez uma coisa muito especial, que foi se concentrar no Senhor. Ele não falou para o povo até quando, ele falou, Senhor, até quando? Ele não falou para o povo, por que vocês estão fazendo isso? Ele falou para o Senhor, porque ele sabia que só o Senhor podia resolver. E quando nós nos concentramos na grandiosidade do Senhor, nós sabemos a quem recorrer, não importa o que aconteça. Nós sabemos que talvez a nossa mãe, o nosso pai, os nossos amigos não podem resolver, mas o Deus vivo pode resolver. E durante esse questionamento de Abacuque, Deus responde ele. Deus responde. Lembre-se disso. Deus responde. E ele não tarda. Pode tardar pra gente, mas ele não tarda. O tempo dele é perfeito. Ele responde. E a resposta de Deus foi Babilônia. A resposta de Deus não foi eu vou restaurar o povo
Eu vou salvar o povo. A resposta de Deus: eu vou trazer a Babilônia para dominar o povo. E tem momentos na nossa vida que Babilônia está aqui atrás, ó, atrás da gente. E a gente não sabe o que fazer. Mas Abacuque, ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for erguido. Abacuque, ele se colocou na posição de prontidão. O que falará a mim? Porque o Senhor, ele respondeu Babilônia para Abacuque. Ele falou: eu vou levar a Babilônia até o reino de Judá. Eles vão dominar vocês. Vai haver sofrimento. E Deus fala das características de Babilônia. Isso é muito forte. Que os cavalos deles eram rápidos. Que eles eram violentos. E Abacuque indaga o Senhor de novo: Senhor, o Senhor não é santo? Não é grandioso? Vocês podem ler. Está tudo no capítulo 1. O Senhor não é santo, não é grandioso? Os seus olhos são tão santos que não podem ver o mal. Abacuque pensou assim: é isso mesmo? Eu vou aqui me certificar. O Senhor é isso mesmo que os nossos pais falam pra gente? Grandioso, santo, não suporta o mal. Por quê? E ele faz essa indagação de novo. E depois dessa indagação, ele para e fala: eu vou ficar na vigia, eu vou escutar, eu vou ficar de prontidão para o que o Senhor falará a mim. Irmãos, estejam de prontidão para o que o Senhor vai falar. Porque nesse contexto de fé, nós cerramos nossos dentes e falamos: vou acreditar, vou acreditar, vou acreditar. Deus, eu quero isso, isso, isso e isso. Mas quando, em qual momento que a gente fica de prontidão para ouvir o que o Senhor falará? Às vezes, a nossa resposta não vem porque a gente fala tanto que Deus não consegue falar. Vocês já falaram com alguém que não deixava você falar? A pessoa falava tanto que você fica... não consegue. É exatamente isso que a gente faz com Deus. Esteja de prontidão. Sobre a minha guarda estarei, e sobre fortaleza me apresentarei e vigiarei. Assim como a palavra de Deus disse: vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigia. Esteja de prontidão para ouvir a voz de Deus. Essa noite e todos os dias da sua vida. Porque nessa noite há uma palavra que Deus está ministrando aqui sobre restauração de fé. Há uma palavra que Deus quer falar nos nossos corações. Ele quer avivar aquele coração que é de pedra, Ele quer tornar carne de novo. Mas esteja de prontidão, vigia. E Abacuque nos ensina duas coisas que a palavra de Deus já diz. Ele orou e ele vigiou. Ele questionou a Deus porque ele sabe o que Deus pode fazer. A fé dele foi abalada. Porque o contexto dele era muito ruim. Não tinha esperança. O perigo estava iminente. Babilônia foi um dos piores reinos que já existiram, os mais violentos. O perigo estava iminente. E ele questionou a Deus e vigiou. E no capítulo 2, Deus responde. Eu quero que vocês leiam comigo o versículo 4. Por favor, do capítulo 2. E diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Em algumas traduções está escrito: o justo viverá pela sua fidelidade. E esse versículo é muito conhecido também. E aqui quando o Senhor diz sobre que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, ele está falando sobre o rei que era mau. E ele disse: porém o justo viverá pela fé. E ele
não só respondeu a Abacuque, mas ele deu uma estratégia para dias de guerra, estratégia para dias de luta, estratégia para dias de perigos iminentes na nossa vida. Abacuque não teve a resposta que ele queria. Ninguém quer o mal, ninguém quer guerra, ninguém quer perigo, ninguém quer violência na vida. Mas ele teve a resposta de Deus, o Deus vivo, que é maior do que tudo e tem poder sobre toda a terra. E ele respondeu: o justo viverá pela fé. E a palavra fé aqui, quando eu estava lendo, me aprofundando mais, ela vem do hebraico. E essa palavra fé, aqui no capítulo 2, versículo 4, é emuná em hebraico. Emuná é uma palavra derivada do verbo amã em hebraico. E desse verbo foram derivados várias palavras. Por exemplo, a palavra amém. Que assim seja, eu creio nisso. E emuná, para os hebraicos na época, era firmeza. Uma fé firme, fidelidade. Por isso que algumas traduções da Bíblia, pode ser que a sua tenha essa tradução, está escrito fidelidade. E é aí que está o segredo. Quando nós lemos isso, assim, quando lemos assim no raso, nós ficamos, tá, vou viver pela fé, vou viver acreditando, vou cerrar meus dentes, acabou, tô vendo mal e vou ficar assim, quietinho, vou fingir que não estou vendo, vou fingir que não sinto. Mas se eu te disser que é muito mais do que isso, o justo viverá pela emuná, a tua fidelidade. Emuná, ela aparece em vários livros do Antigo Testamento. Mas um que eu quero pontuar aqui com vocês é em Lamentações 3:23, quando fala sobre as misericórdias do Senhor. E diz assim: elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aqui também foi usada a palavra emuná, ou seja, emuná diz sobre o caráter de Deus. Deus, Ele quer que a gente corresponda ao caráter dele. Emuná, fé, caráter de Deus, firmamento, fidelidade, verdade. Não é só uma fé pelo que Deus pode dar pra gente, mas é pelo que Ele é. Eu acredito porque eu tenho fidelidade com Deus. Porque nós falamos sobre a fé, aquela fé que é o firme fundamento das coisas que não se veem. Mas quase ninguém fala que devemos ter fidelidade com Deus. Quase ninguém fala que nós também devemos corresponder ao caráter de Deus. Nós pedimos, porque Deus é grande, eu não posso fazer nada. Corresponda ao caráter de Deus. Primeiro, ore. Segundo, prontidão para ouvir a Deus. Terceiro, esteja apto a corresponder ao caráter de Deus. Emuná. Vocês podem repetir comigo essa palavra, por favor? Emuná. Emuná. Fidelidade. E isso acontece porque os hebraicos, eles falavam sobre sentimentos de uma forma mais literal. Tudo era mais literal para eles. Assim como eles falaram que Deus endureceu o coração de Faraó. Eles falavam de uma forma bem literal. Então, emuná aqui, ela provém de um verbo que significa firmeza, certeza. E a partir de hoje, irmãos, nós vamos sair daqui com um entendimento muito maior sobre a fé. Caráter de Deus. Não é só acreditar e acabou, é corresponder ao caráter de Deus. Aquele que é fiel, aquele que é nossa rocha protetora, aquele que nos firma quando nós vamos cair, aquele que nos firma quando nós queremos sair do que Ele tem para a nossa vida. Emuná, caráter de Deus. E se você percebeu, nós já passamos pelo processo de Elias. Passamos rápido até, mas na vida real isso não é rápido. Desculpa, Abacuque. Nós passamos pelo processo de Abacuque. Só que na vida real não foi rápido.
No momento que Abacuque estava indagando a Deus, fazia mais ou menos 120 anos que o outro reino do norte estava acabado. Fazia mais ou menos 120 anos que eles estavam assolados pelo mal. Então ele já sabia o que estava esperando o reino de Judá. E vocês imaginam o processo que foi. O processo da fé, do não ver, mas crer. E a partir de hoje, eu quero entender também que não é sobre o que Deus pode fazer, não é sobre o que eu espero, mas, de novo, é sobre o que Ele é. E no capítulo 3, temos a oração de Abacuque. E ele diz o que nós acabamos de ler. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor. Isso me lembra dos Salmos 73. Quem já ouviu falar dos Salmos de Asaf? Asaf foi um homem que também questionou a Deus. E ele estava passando pela mesma coisa que Abacuque. Senhor, os ímpios só fazem o mal e prosperam. Os ímpios só andam no caminho da escuridão e eles estão bem. No Salmo 73, Asaf diz que teve inveja dos ímpios. Ele teve inveja dos ímpios. E quantas vezes nos perguntamos, Senhor, aquela pessoa não está nem na igreja, nem serve o Senhor. Olha a vida daquela pessoa, olha a minha. Olha a luta que eu estou passando. A pessoa nem conhece o Senhor. Mas no final do Salmo 73, Asaf chega a uma conclusão. E ele diz assim: quão bons são os caminhos do Senhor. Quão bom é estar com o Senhor. Quão bom, irmãos, é estar com o Criador. O Deus de Emuná, o Deus fiel. E se nós temos a oportunidade de ter fé, se nós somos justificados pela fé, é porque Ele é fiel. Primeiramente, Ele é fiel. Primeiramente, Ele tem o caráter da fidelidade, da verdade e da justiça. Primeiramente, Ele é. E quando Abacuque se dá conta dos questionamentos e Deus responde a ele que o ímpio, ele vai ter o que ele merece. O ímpio, a prata, o ouro que ele tem, não subsistirão ao poder de Deus. E Deus diz que ele não tardará. Ele não tardará. E Abacuque diz também que ele iria esperar. E que ele diz assim: no dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Ou seja, contentamento. Às vezes a gente fala sobre fé e às vezes a gente pode entender errado que se a gente se contentar, nós não estamos tendo fé. Não. Contentamento é confiança. Contentamento é descanso no caráter do Deus fiel. Nem sempre Deus vai responder do jeito que a gente quer, mas Ele é fiel. Você talvez já tenha ouvido isso, mas hoje Deus está dando outra oportunidade para a sua fé ser restaurada. Hoje
talvez a sua fé esteja em crise. E você talvez esteja também falando sobre os ímpios, vendo a vida de outras pessoas e se perguntando: será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será que vale a pena seguir o caminho de Deus? Será que vale a pena ter essa fé aqui? Não vejo, mas creio. Será que vale a pena continuar? Irmãos, Deus é fiel. Vale a pena. Vale a pena não porque Ele vai dar o que a gente quer, porque a gente quer e nós vamos ser filhos mimados. Porque a fé não é sobre isso. A fé é muito mais profunda do que isso. A fé não é sobre pedir e receber, pedir e receber. A fé é sobre a plena confiança no Deus vivo. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de todos aqueles que tiveram a sua fé provada. Esse é o mesmo Deus que está aqui essa noite. Quando Abacuque se deu conta de toda essa grandiosidade, e devemos nos dar conta da grandiosidade de Deus. Ele não é uma marionete que a gente pede e faz o que a gente quer. Ele é o nosso Criador. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E Abacuque, ele diz assim: você faz a terra tremer. Você olha, sacode as nações. Os montes se esvaem diante de Deus. Os seus caminhos, sim, eles sim são eternos. Os caminhos de Deus, eles sim são eternos. O que Abacuque descobriu aqui, o que ele teve a convicção aqui, é que não importa o que aconteça, os caminhos de Deus são eternos. A tempestade pode até balançar você, a sua fé. Os ventos fortes podem até te fazer tropeçar. Mas os caminhos de Deus são eternos. O Deus eterno, Ele tem controle sobre tudo. E quando Deus responde a Abacuque, no capítulo 2, Ele diz assim: calem-se diante de mim. Há momentos que devemos nos calar diante de Deus e deixar Ele fazer. Não queira fazer o que a sua mão não alcança, o que você sabe que só Deus pode fazer. Não queira indagar algo que você sabe que só Deus pode fazer. Descansa, confia, esteja de prontidão para ouvir a voz de Deus. Esteja de prontidão e reconheça que o seu contentamento não quer dizer que você não tem fé. Quer dizer que você confia nele. Essa é a fé. Emuná, fidelidade. Eu correspondo ao caráter de Deus. Ele fazendo ou não. Não pelo sim ou pelo não dele, mas porque Ele é Deus. Não porque eu quero. Há tantas coisas que nós queremos. Há tantas coisas que nós lutamos. Tantos anseios da nossa alma. E que talvez nem todos possam ser correspondidos. Mas essa fé aqui, não vejo, mas creio, não é uma fé cega. Não é uma fé que Deus é o nosso Papai Noel. De novo, é a fé emuná. A fé que corresponde ao caráter de Deus. Babilônia está vindo. Você grita violência. Você grita por resposta. Você clama. Emuná. Fé. Talvez Babilônia venha. Talvez a guerra te atinja. Mas ela não vai te derrubar. Porque o Senhor fiel, o Deus vivo, está conosco. Não é só essa noite porque eu estou falando. Não é só porque você está aqui. Mas em todo momento da sua vida, irmãos. Assim como Abacuque, reconheça a grandiosidade de Deus nessa noite, nas nossas vidas e nos nossos corações. Ele não quer só manter essa verdade nos nossos corações, mas no nosso entendimento,
na nossa razão. Nós precisamos viver isso todo dia. Eu vejo desesperança. Eu vejo Babilônia. Eu vejo pessoas totalmente fora dos planos de Deus. Eu vejo doença. Eu vejo desemprego. Eu vejo falta de dinheiro. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fidelidade. O justo viverá correspondendo o caráter de Deus. Aquele que é grande a tua fidelidade e a tua misericórdia se renova todos os dias da nossa vida. Que a partir de hoje você tenha a convicção e comece a perceber o quanto que a misericórdia do Senhor se renova todo dia. Todo dia que acordamos é uma nova oportunidade de vivermos essa fé. Todo dia que acordamos é uma oportunidade de reconhecer aquele Senhor que faz os nossos pés serem como das corças ou das servas, que são os mesmos animais, são animais rápidos. E o que Abacuque quis dizer aqui é que faz os meus pés como das servas e me faz andar nas alturas. Quando nós correspondemos a esse caráter, nós correspondemos a essa fé do Senhor, Ele nos faz andar nas alturas. E quem anda nas alturas tem uma visão ampla de tudo. Deus está chamando a gente, Deus está nos chamando essa noite a ter uma visão ampla diante das dificuldades da vida. Ele nos dá os pés como das corças. Eu ando nas alturas porque o Senhor é grande. Eu ando nas alturas, eu vejo amplo, eu vejo tudo do alto, porque o Senhor, Ele é altíssimo. Eu só tenho a oportunidade de ver tudo amplo, de ver a amplitude das coisas e de ver que eu posso virar para lá e para cá. E tem desesperança, porque Ele é grandioso. E quando isso acontece, eu não olho mais para um lado ou para outro. Eu olho para cima. Eu olho para aquele que devemos olhar todos os dias. Abacuque começou questionando: até quando te clamarei e não me responde, Senhor? Até quando? O Senhor responde: Babilônia. Abacuque indaga de novo: o Senhor não é grande, o Senhor não é santo, porque logo os ímpios que fazem mal vão dominar a gente? E o Senhor responde: eu vou te dar uma estratégia para você viver diante dessas lutas. Fé. Eu vou te dar uma estratégia para você passar pela Babilônia. Corresponda ao meu caráter. Corresponda ao caráter de Deus. E eu repito isso porque quando Deus ministrou isso no meu coração, eu fiquei muito constrangida. Porque eu tive uma nova visão sobre fé. Eu tive uma nova visão. Não é só fechar os olhos e falar, pedir. É corresponder a quem Deus é. Eu só confio, eu só peço para Ele, porque eu sei que Ele pode resolver. Talvez você esteja na mesma posição de Abacuque, no primeiro processo dele, questionando. Talvez Deus já tenha te dado a sua resposta e não foi o que você quis. Talvez você já esteja na última fase dele, que é o contentamento. Senhor, a figueira pode não florescer, a comida pode faltar, os gados podem não ter, a fome pode vir, o desemprego, o sofrimento, mas eu me alegrarei no Senhor, a minha rocha, e como Ele disse, Deus da minha salvação. Talvez você esteja nessa etapa. Mas uma coisa que não pode ser esquecida a partir de agora é continue. Continue.
E essa noite eu quero convocar vocês a se levantarem, assim como Abacuque se levantou. Ele não se contentou com a situação. Ele não se contentou com o mal. Mas ele também não ficou chateado porque Deus não respondeu o que ele queria. No final de tudo, ele disse: o Senhor é o Deus da minha salvação. O Senhor me faz andar nas alturas. O Senhor é o Senhor. Se você está no primeiro processo, no segundo ou no terceiro, irmão, Deus é fiel e isso basta. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo a figueira florescendo. Eu não vejo frutos na minha vida. Não vejo frutos de felicidade. Não vejo frutos que eu queria mesmo. Às vezes não vejo uma faculdade, um emprego. Às vezes você não está satisfeita com a vida que está levando. Mas o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. E quando ele diz assim: Senhor, quando eu te ouvi, o meu íntimo se comoveu. Ao som da sua voz, os meus lábios tremeram. Ele viu a grandiosidade do Senhor. E o Senhor está chamando pessoas aqui para se levantarem como Abacuque e verem a grandiosidade do Senhor nas suas vidas. Deus está chamando Abacuques aqui. A crise, ela vem. A doença vem. O desemprego vem. Mas o Senhor continua o mesmo. Ele ainda é o Deus de Emuná. O Deus fiel. Ele não muda. O nosso coração muda. A nossa situação muda. Mas Deus é imutável. Nessa noite, decida sair do sofrimento por coisas mutáveis, coisas perecíveis, e venha para a prontidão em ouvir o que o Senhor quer falar. Porque Abacuque estava sofrendo por coisas mutáveis. A guerra vem, mas um dia ela acaba. O sofrimento vem, mas um dia ele acaba. Assim como a riqueza vem, assim como a bonança vem, mas eles acabam. E eu quero pedir que vocês fiquem de pé nessa noite, em nome de Jesus. Que vocês se rendam a essa grandiosidade, a esse Deus de fé, esse Deus fiel, que está aqui essa noite, que está aqui nos unindo em uma fé de fidelidade, de firmeza. Deus chama a gente para firmeza essa noite, firmeza nele, firmeza, seja firme, tenha fidelidade, porque Ele há de responder ao seu clamor, Ele há de responder, Ele há de se levantar na sua situação, Ele há de se levantar no que você pede, no que você chora. Ele vê as suas lágrimas no secreto, mas Ele te chama para prontidão na tua presença, prontidão a ouvir a tua voz, prontidão para ouvir o que Ele tem para falar e permanecer nessa presença. Permaneça. Que Abacuque sejam levantados aqui essa noite, em nome de Jesus. Aqueles que não retrocedem,
noite, o Espírito Santo está disponível. Se renda a essa presença que está derramando nesse lugar. Deus está abrindo olhos espirituais aqui. Está abrindo olhos espirituais. Você não vai andar mais cego. Você não vai se perguntar o porquê, mas você vai se levantar. E assim como Abacuque disse: Senhor, aviva a tua obra novamente. Aviva como o Senhor fez nos outros tempos. Aviva novamente, Senhor. Aviva novamente esses corações. Aviva essa situação. Você vai se levantar e você vai viver verdadeiramente essa fé. A fé no Altíssimo. Senhor, o Senhor é grandioso. O Senhor é grandioso. O Senhor é digno. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o início e fim. Não há nada que o Senhor não possa fazer. A fiel testemunha. O Senhor é o sol da justiça. O sol da justiça. Ele não tardará. E Ele olha para você. Ele está sentado no trono. Ele está sentado no trono de glória, de justiça. E Ele olha para você. Ele se inclina e não resiste ao coração quebrantado. Então quebrante o coração. Quebrante seu coração nessa noite diante do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Nesse momento em que você está clamando ao Espírito Santo, que você está clamando a esse Deus sobre a sua situação, as tuas mazelas, eu quero pedir que você esteja atento à voz de Deus, assim como Abacuque ficou. Esteja na torre de vigia, atento à voz de Deus. Care seu coração, descanse, porque hoje tem resposta de Deus para a tua vida. Hoje há o novo de Deus para a sua vida. Ouça a presença de Deus na tua vida. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos. Espírito Santo, abra os olhos, abra os ouvidos e toca os corações em nome de Jesus. E nesse momento, o nosso pastor vai estar fazendo uma oração e eu peço, esteja atento. Seja como Abacuque. Deus está levantando Abacuques aqui essa noite. Deus está levantando servos fiéis e prontos para ouvir a tua voz. Deus está levantando pessoas que vão, pessoas que confiam nele, pessoas que não desistem. Deus está levantando. Deus está dando força. Aquele que está revestido de glória, com a coroa da justiça, está renovando forças que se esvaíram. E nesse momento, esteja atento à voz do Espírito Santo. Esteja atento. Senhor, aquele que faz os nossos pés serem como das corças. A partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos andar nas alturas com o Senhor. Nós vamos ter visão de vida, visão de tudo. Porque o Senhor quer que nós andemos com Ele nas alturas, com visão. E não do que está acontecendo aqui fora. Visão. Aqui fora pode estar um caos, mas dentro Deus quer te dar visão. Por dentro Ele quer te dar a paz que excede todo o entendimento. Ele está levantando pessoas assim hoje, em nome de Jesus. Pessoas que no dia mal vão se render a Ele, que no dia mal vão se dobrar a Ele. Irmãos, a nossa arma não é desse mundo. A nossa arma é um coração dobrado diante de Deus. As nossas armas não são o que o mundo nos diz. É um coração quebrantado diante de Deus, da tua presença. As nossas armas não são da carne, não são carnais, elas são do alto. Oração, prontidão em ouvir a voz. As nossas armas